chegando na área aí. Estamos informando os seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Olá, meninas do meu projeto, queridas. Quem é que está coordenando isso aí agora? Quem é que está aí? Rubens, Georgia, Júlia, quem é que está aí? Amanda, tudo bem, Amanda? Boa noite, tudo tranquilo? Tudo certo aí, gente? Comecei mais uma livezinha, bater um papo legal sobre suplementos hoje. Alina, oi Rubia, e aí querida? Tudo tranquilo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Obrigadão, Rubia, valeu, sucesso para todos nós, sempre, sucesso sempre, importante. Alina Mendes, tudo bem, querida? Como é que você tá? Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver como é que tô de horário, 8h13 pontualmente. O pessoal tá entrando aí devagarinho. Olá, Alina, Cássia, Lídia, e aí, gente, tudo bem? Como estão? Como é que vocês estão aí nessa... Vocês estão de qual estado? Manda só aí pra eu saber, assim, que estado que você veio. Alina, Cássia, Carola, Fábio, de que estado? Manda aí pra eu ver os estados de vocês, Rafael. Como é que tá essa variação geográfica aí de vocês, Lídia? Bom, a ideia hoje, né, então, aí o pessoal vai entrando devagarinho. Babi Pires, tudo bem? Roberto, grande presença, aluno da UFMG, tudo bem, meu amigo? Salvador, Alina, Salvador, Alina, ó, fica esperta que semana que vem vai rolar aí um esquema muito próximo, aliás, de Salvador. Nossa live da semana que vem vai ser de Salvador, tá? Fique esperta que literalmente vai levantar poeira semana que vem. Fala, Luan, e aí, rapaz? A Luan foi meu aluno também, agora ele tá voando aí na internet, tudo bem, parceiro? Aline, tudo certo? Fábio é daqui do Sul, claro, tá aqui, agora que eu vi seu rosto ali, ó. Sim, grande presença, Rio de Janeiro, terra natal. Grande presença, muito bom, gente. Vamos devagarinho aí, o pessoal vai entrando, a gente vai se falando. A proposta hoje é falar um pouquinho sobre... Boa noite, Aline, Pedro. A proposta hoje é falar um pouquinho sobre... Eu fiz uma brincadeira ali, uma pergunta para vocês. Creatina, BCA e beta-alanina foram os suplementos que mais apareceram. Deixa eu botar um pouquinho mais de luz. Oi, Mariana, grande, aqui meu anjinho da guarda, a Mariana entrou também. Trabalhamos juntos agora, que bom, bem-vinda. E aí veio muito dessa ideia de falar de creatina, beta-alanina e o BCA. São 3 suplementos assim com uma grande utilização. Sim, foi a menina da fundação, né, Fábio? Muito bem, muito bom. De toxicologia analítica, se não estiver errado. Carol, Flavinha, bem. E aí esses 3 suplementos são muito descritos na literatura, mas a gente teria que entender a funcionalidade, na verdade, dele, e se realmente há essa funcionalidade, né, desses 3, quem é que tá legal, quem não tá, o que a literatura está chamando de suplementos importantes, né, para uso da performance. Isso, Fábio, você foi minha aluna da disciplina de bioquímica, muito bem, mas o seu curso, farmácia e toxicologia analítica, isso que eu queira me lembrar, eu chutei toxicologia analítica. Pois é, boa, você está falando sobre tireoide, relação com a creatina, tem algumas pessoas... Vamos falar um pouquinho dessa creatina, então vamos começar pela creatina. Então, na verdade, a questão aqui é a seguinte. Primeiro, Marcão, meu aluno aqui da FMG, bem-vindo. A creatina ela é um tripeptídeo, na verdade, né? Boa, Fábio, farmácia. A creatina é um tripeptídeo, formado então por 3 aminoácidos, glicina, arginina e a metionina. Para a gente lembrar, a metionina é um aminoácido essencial, ou seja, então você adquire via dieta, né? Você precisa adquiri-lo pela dieta. Já a glicina e a arginina são não essenciais. Que, claro, eu sempre falo dessa história, são não essenciais apenas no nome, porque eles podem ser condicionalmente essenciais. Né? A glicina, até pelo próprio nome, aparece glicina, ele é um dos aminoácidos mais fáceis de transformação à glicose.
E a arginina é precursora de óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Então a gente tem esses aminoácidos que fazem a composição da creatina. Isso é um ponto que eu acho importante a gente destacar. A outra questão é o seguinte: por que essa creatina? Por que a gente precisa desse sistema creatina-fosfato, sistema fosfogênico? A gente tem que lembrar que a nossa moeda energética é o ATP, que é adenosina trifosfato, né? São 3 moléculas de fosfato, adenosina trifosfato. Só que essa molécula é uma molécula muito pesada, né? É difícil o armazenamento do ATP, do AT, T de tatu, né? Além disso, além desse peso de armazenamento, ela é multifuncional. Ela pode estimular atividades enzimáticas ou inibir vias enzimáticas. Então, ela tem essas multifuncionalidades. Por conta disso, o corpo é muito fã de fazer esse armazenamento, né? E aí, o que ele faz? Ele armazena o fosfato na creatina fosfato, que nós chamamos de sistema fosfogênico ou sistema creatina fosfato. Qual seria a ideia, então, resumidamente? Então, você tem ali esse fosfato, você doa por um ADP, D de agora de dado, eles estão chamando ATP, contração muscular, volta a ser ADP, e esse processo cíclico de transformação ADP, ATP e o fornecimento desse fosfato para a geração dessa energia. Esse armazenamento, ele é principalmente localizado no músculo esquelético, né? Por isso que a gente fala que é uma via metabólica de alta intensidade, mas de curta duração. Na verdade, é um sistema de explosão, né? Tipo 100 metros rasos, por exemplo, que o atleta não precisa respirar durante a corrida, né? Já que ele utiliza um sistema fosfogênico, por exemplo, que é um sistema alático, ou seja, né, o prefixo de negação não tem lactato, e é anaeróbico, ou seja, ele ocorre no citosol e não nas mitocôndrias. Então é um sistema de alta intensidade, um sistema de curta duração, um sistema de explosão, esse sistema de creatina fosfato. Tendo essa ideia, e gente, olha só, eu fico falando aqui, é vício de professor, né? Mandem perguntas, se quiserem aparecer ao vivo aí falar comigo, estamos juntos, mandem brasa, tá? Vamos trocar, vamos trocar essas informações, mando mais. Ó, Daiane foi minha aluna lá no início da minha carreira em Porto Alegre. Como é que você tá, Daiane? Tudo bem? No curso técnico, agora você já deve estar voando aí, com certeza, uma baita profissional. Você deve estar voando ainda, com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, né? E aí mandem perguntas, se quiserem trocar uma ideia aqui ao vivo comigo, eu já aceito o convite. Vamos fazer um bate-papo super informal, com muita bioquímica, muita nutrição, mas vamos fazer esse bate-papo bem informal aqui para nós, tá, gente? Então eu gostaria muito de ter essa interação com vocês, de ver como é que está o andamento da nossa conversa e como é que a gente pode usar essa informação na nossa prática profissional sempre, né? Isso que é o mais importante de tudo. Então, quando a gente fala desse sistema fosfogênico, desse sistema creatina-fosfato, você começa a pensar quais esportes têm benefício do sistema fosfogênico. E aí você começa a pensar que meio que todos, né? Nossa, me diz um sistema, um tipo de atividade física que você não usaria uma atividade de alta intensidade. Não existe. Uma explosão, uma corrida, uma atividade de força, todos eles usariam. Por isso que a queratina é um suplemento muito interessante. Imagina, Daiane, você é top, imagina. Por isso que o suplemento ele é muito interessante, porque o espectro de ação dele é muito grande. Você consegue utilizar a creatina no ginasta, num corredor, no jogador de futebol, no halterofilista, no nadador. Porque a função dessa creatina é direcionada ao músculo esquelético, né? É direcionada a essa produção de creatina fosfato, consequentemente uma produção de força, uma explosão. Então existe uma multifuncionalidade. Por isso que a creatina hoje é um dos suplementos mais prescritos, mais seguros e mais utilizados na literatura do esporte. Então é um suplemento que deve ser utilizado, claro, dentro dos parâmetros de segurança. É um suplemento que tem uma responsividade excelente, né? Então eu acho que a gente trazer isso é muito importante, mostrar, né? Porque sempre tinha aquela história, problema renal, retenção hídrica, e são coisas que não existem mais. Por exemplo, os casos de ciclo da creatina, vamos falar sobre isso, Mércio. Essa ideia de coisas, problemas renais, sabe que lá na década de 80, um dos primeiros artigos e referências que se falava sobre creatina era de bodybuilders, né? E aí muito se falava que naquela época o uso de recursos ergogênicos
proibidos, né, como anabolizantes, era enorme. E aí esses atletas tinham falências renais e outras falências como cardiovasculares e, coitado, colocavam a culpa na creatina. E hoje a gente sabe que a creatina não tem essa relação. O que te gera transtornos renais é amônia em excesso, como qualquer ambiente hiperproteico, e falta de hidratação. Não é a creatina que vai te dar esse problema renal. Isso é literatura muito clara. Na verdade, a gente já tem um follow-up, assim, acompanhamento, tem literaturas para isso, de 5 anos de uso ininterrupto de creatina, sem nenhum transtorno renal, claro. É dentro de um controle de dieta controlada de proteínas, carboidratos, lipídios e de suplementação. Então, é sim um suplemento seguro, é um suplemento de alta demanda, né, e que a gente pode utilizar de diversas formas. A funcionalidade dessa creatina é muito importante. Por exemplo, a gente tem essa ideia da funcionalidade dela no músculo esquelético, porém, nós sabemos que o segundo local de maior armazenamento da creatina depois do músculo esquelético é o sistema nervoso central. Então, hoje, a gente sabe que, além da área do esporte, exatamente, Aline, que a gente está entrando, pô, estamos muito conectados, Aline, exatamente, saúde do cérebro. A gente tem hoje o uso da creatina para estresse pós-traumático, doenças neurodegenerativas, claro, não é curativo, a diminuição dessas consequências das doenças neurodegenerativas, você tem a creatina como uso. Isso tem relatos de literatura, os benefícios ao sistema nervoso central. Então a creatina é um suplemento, assim como o whey protein, que saiu já do campo do esporte e já migrou, inclusive, para o campo da clínica. Você tem relatos e o uso dele é muito importante. Então pensar, e pode ser diariamente à noite antes de dormir. Daniela, eu vou pensar, existem algumas situações interessantes aqui da creatina. Que a grande sacada aqui é o seguinte, até o Mércio falou de carregamento. Na verdade é o seguinte, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a creatina é um suplemento, ela é sintética, ele é feito em laboratório, por mais que seja aminoácido, então a gente considera um suplemento sintético. Ele é um antioxidante, a gente tem relatos de literatura muito bonitos que ele diminui espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, controla radicais livres, por isso muitas vezes essa pegada da questão de proteção ao sistema nervoso central. Por conta disso, pensando especificamente agora no esporte, Daniela, a literatura diz que é mais vantagem o consumo dessa creatina no pós-treino, né? Porque pelo seguinte, quando você está fazendo o treinamento, as adaptações relacionadas ao treinamento, elas vêm a partir de sinalização de estresse oxidativo, de radicais livres. O corpo gera esse ambiente de estresse oxidativo, esse ambiente de radicais livres, e aí você, como isso está sendo periódico, o corpo ele te sinaliza que precisa melhorar, né? Porque você está produzindo radicais livres de forma crônica. Então, a primeira dama entrou, minha esposa, boa noite, Juliana, a primeira dama entrando. Então, o corpo te sinaliza que precisa melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o uso de antioxidantes sintéticos no pré-treino não poderia inibir essa cascata de estresse oxidativo, que é importante para a adaptação metabólica. Então, uma das sacadas importantes é a gente pensar que não seria tão vantajoso assim o uso da creatina no pré-treino, e sim no pós, em outros momentos do dia. Isso é uma vantagem. Com relação a antes de dormir, outros horários, isso muito vem das suas necessidades da prescrição do seu nutricionista, né? A questão de qual funcionalidade você está buscando dessa creatina. Os relatos mais seguros aparecem sobre o seu uso no pós-treino, na verdade é um pós-treino imediato, mas dependendo dessa ideia de uso também para o sistema nervoso central, você poderia pensar em outros momentos. Por que isso? Aí vem a fala do Mércio lá de cima, a ideia desse carregamento. Independente da quantidade que for oferecida, você sempre vai conseguir fazer carregamento de creatina. Gente, estão fluindo bem? Só me dá um joinha aí, eu vou falando, a gente vai trocando uma ideia. Só me dê um joinha se as coisas estão fluindo, aproveita para tomar uma água e valorizando aqui, ó, a nutrição. Oi, Josi Giordani, Leonardo Pimenta, muito bem. Estão me ouvindo bem, tudo na paz? Então, dentro dessa ideia, aí pegando agora falar do Mércio lá de cima, obrigado, Amy,
Esse carregamento aí que muita gente discute, ele sempre vai acontecer. Obrigado, gente, valeu, vocês são rápidas como sempre. Ele sempre vai acontecer. O carregamento intramuscular da creatina, ele sempre acontece. O que vai determinar a velocidade desse carregamento é a dose e o timing. Por exemplo, se você não tem pressa para fazer o carregamento dessa creatina, você pode tomar uma dose única diária. Aí seu nutricionista vai lhe prescrever 3 gramas, 5 gramas, enfim, o que ele acha mais adequado. De acordo com a literatura, entre 20 e 30 dias você tem um carregamento completo dessa creatina. Agora, se você tem uma competição daqui a uma semana ou daqui a 15 dias, você pode fracionar aqueles clássicos 20 gramas, fracionar em 3 por dia, em 3 gramas, né? E você fraciona 4, 5 vezes por dia, ou 5 gramas, 4 por dia. A Lorena entrou também? Hein, Carolina? A Lorena tá aí também? Tudo bem? Então, dependendo dessa forma de uso, né, essa forma de mais saturação de quantidades maiores, intervalo menor, você tem uma saturação mais rápida. Agora, se você tomar uma dose diária, você também vai ter saturação, só que em um tempo mais distante, 20, 30 dias. Então, a saturação ela sempre vai acontecer. Esse carregamento, Mércio, como você bem perguntou, ele sempre vai acontecer. A questão é se você quer ele agora ou quer ele daqui por diante. Aí, isso é prática profissional. Uma pessoa vai chegar no seu consultório e vai chegar assim, Rafael, o negócio... Eu não atendo mais, né? Mas, Rafael, o negócio é o seguinte, eu tenho uma competição daqui a... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se a Dani Borba está aqui comigo, está aí presente. Eu atendi uma atleta que ela foi para o deserto do Atacama, fazer uma maratona, lá, os 42 quilômetros no deserto do Atacama. E aí, claro, ela tinha data certinha, bonitinha, até a betalanina foi usada também nessa estratégia. E ela tinha data, eu vou correr no dia tal, eu não me lembro agora qual é a data. Então a gente organizou, bom, se você vai correr nesse dia tal, a gente pode fazer o uso da creatina. A madrinha da minha filha, Camila, olá, querida, bem-vinda. Então você pode usar essa creatina em dose única durante 20, 30 dias. Porque quando chegar no dia da competição, cara, você vai estar mega concentrada com creatina bombando para o seu treinamento. Então isso é muito de prática profissional, você determinar a dose, determinar quantidade, cara, isso muito vai depender da rotina profissional que você está montando com o seu atleta, com o seu cliente. Então acho que isso é bastante interessante da gente pensar. Né? Então, repito, sempre vai ter carregamento. A questão é dose e o timing, que aí você pode discutir isso. Vou mandar outra pergunta, já, gente. E se alguém quiser se arriscar, fala, se arriscar não, né? Porque aqui todo mundo é brother, amigo de profissão, ou colega de internet. Se alguém quiser entrar ao vivo e conversar comigo, eu vou adorar, tá? Pra mim é sempre uma experiência nova, né? Fiquei um tempo fora do Insta, tô retornando. Então, se alguém quiser entrar ao vivo e conversar comigo, mandar uma pergunta ao vivo, se eu souber responder, eu respondo. Senão, a gente discute juntos aí. Então, eu faço esse convite aí, se alguém quiser, tiver a fim de aparecer um pouquinho e conversar comigo ao vivo, eu aceito com o maior prazer essa conversa, até para a gente ver pessoas diferentes, né? A gente está em lockdown, isolamento, né? Então ver pessoas, conversar com pessoas diferentes, como vocês estão aqui conversando comigo, quiserem mandar mais mensagens aqui, pô, eu vou adorar. Ó, olha só, viu? Já falei. Vamos lá, vamos ver como é que eu faço aqui. Entrando aí, Evandro Porto, a gente falou, nos falamos, já te convidei, né, Evandro? Para a gente falar de creatina e betalanina e tal. Fala aí, Rafa. Manda a pergunta aí, cara. Vamos lá. Entra aí, irmão. Boa Bom, noite. vamos lá. Sou educador físico, né? Também sou doutor. Cara, uma grande dúvida sobre creatina que eu acho bem interessante, tá? Aqui no consultório acontece muito, as mesmas nutricionistas prescrevem bastante. Para idoso com sarcopenia, né? E aí a questão é essa, eu vi que você falou de uma saturação de 30 dias, né? Isso é bem interessante. Para o idoso, que vai fazer 3 vezes por semana de caráter mais leve, treinamento resistivo, adaptativo, qual que é o seu aconselhamento em relação a isso? Fazer a periodização de todos os dias ou utilizar doses únicas agudas no dia de treinamento do indivíduo? Obrigado aí, Fera, pela pergunta. Eu aconselho usar todos os dias, inclusive no dia de não treinamento, para você fazer, porque Ah, quando a gente está treinando, claro, você tem essa necessidade dessa produção, desse consumo exógeno de 3, mais uma produção endógena de 2, então você tem os 5 gramas necessários, mas nos dias de não treino, você está em período de recuperação. E aí que sim. vem a reconstrução tecidual, né? Que eu acho que é a grande sacada. Então eu aconselharia que fizesse durante o dias de não treinamento também, para você ter uma saturação legal, até porque o metabolismo do idoso é um pouco mais lento, então né, e o resultado na sarcopenia é muito importante quando você faz
esse acompanhamento, vamos dizer assim, sem interrupção, né? Então, eu acho isso uma grande vantagem quando se Até para carga de fala em glicogênio sarcopenia. muscular, eu acho interessante porque a creatina fosfato vai fazer essa entrada direta, né, dentro das células. Perfeitamente. Aí é a Exatamente. questão, a constituição. E até eu vi você falando, achei interessante, né, a questão de você ter a recuperação, porque sempre que a gente pensa em fisiologia, a gente sempre pensa no pós o treinamento da pessoa. Nunca na fase aguda de treinamento dela, no E, negócio. Sempre pensa na E, lem- parte de e recuperação dela. lembrar, exatamente, e lembrar que a recuperação da creatina é oxidativa. Por mais que seja um sistema lático e anaeróbico, a recuperação depende de oxigênio. É uma recuperação oxidativa. Então isso é importante também. O corpo se recuperar, ter de 6 a 8 horas de sono, ter uma dieta legal, a hidratação. Né? Lembrar que o metabolismo da creatina tem uma íntima relação com o ciclo da ureia, né? Ele precisa de água para sua formatação. Então é importante a gente trazer isso para o cliente final, né? Pô, brigadaço pela interação aí, Valeu, cara. tamo Muito junto. bom. Tô Eu que escutando a live aí. agradeço. Quando possível, a gente se Imagina, fala. Tamo adorei, meu junto. irmão. Doutores são Adorei, doutores. Tem adorei. que brincar um pouco aí, tá bom? A gente faz uma Valeu. live, hein? Já tinha combinado, já até Ah, mandei para você. Vamos fazer uma vamos brincadeira fazer. boa um dia aí. Um Vamos abraço, meu sim. querido. Valeu. Pô, adorei. Pô, muito bom, cara. Adorei. Se alguém depois quiser dar uma entrada aí também para conversar. Eu que te tiro assim, cara. Sabe que agora para mim isso é novidade, hein? Deixa eu ver. Eu que O vou. quê? Eu vou pedir gentilmente que você saia como é que você. É, Pra não, ver se eu. eu acho que você consegue entrar aí, deixa eu ver, você consegue descartar eu. Deixa eu ver se eu consigo. Se der, eu continuo falando aqui. Com você que é o foco da live, ou eu saio e eu acho que eu É, não apareço mais. Vou tentar aqui. Abraço, meu obrigado. querido. Valeu, obrigadão. Eu que te agradeço, fera. Boa, valeu. Pô, adorei, adorei a experiência. Atrás de novo aí, estamos juntos, cara. Adorei a pergunta, brigadaço. Daniela, eu que agradeço a presença e agradeço a pergunta. E essa ideia do que ele mandou é massa demais, porque pelo seguinte, a gente até pode seguir nesse raciocínio que ele falou. Você tem uma eficiência na absorção dessa creatina quando ela é consumida junto ao carboidrato. Uma média aí, existe uma gramagem, 50 gramas de carboidrato. Então, muitas vezes, o consumo dessa creatina, não apenas só com água classicamente, mas junto na refeição, pode também ser uma estratégia importante de melhor absorção dessa creatina nessa ideia, por exemplo, da melhor idade, como a gente fez essa discussão. Então a creatina, cara, claramente ela saiu desse campo esporte, ela está no campo clínico, como a gente discutiu na questão da sarcopenia. Isso é fundamental, isso é massa demais, tem relatos de literatura excelente sobre o uso da creatina em dias de treino e sem treino, porque a gente está falando de período de recuperação. Então, pô, adorei a interação, acho que é muito importante a gente pensar. A creatina é um super suplemento, né, extremamente vantajoso, e a gente tem que trabalhar melhor isso. A ISSN, International Society Sport Nutrition, eu sempre gosto de falar, ela tem um jornal que é o jissn.com, Journal of International Society Sport Nutrition. Se vocês forem lá no Google, botar jissn.com e digitar ali Position Standings, vocês vão pegar os artigos sobre isso. A grande sacada desses artigos é que eles são open access, são liberados. Então muita gente fala de informação dificultosa, não tem. Os artigos da ISSN, você consegue download free para ler sobre creatina, eles têm posicionamentos específicos sobre a creatina. Tá? Então fica a dica aí. Gente, eu vou seguindo um pouquinho adiante, para se quiserem voltar um pouquinho de creatina, até fiz aqui um pupurri, a gente conversou ali com o Leonardo, ele mandou bem ali nas histórias, até falou das cardiopatias também, tem bastante coisa, né? Claro, sim. Mas eu também queria seguir adiante, a gente pode retomar depois a questão da creatina, eu queria falar também um pouquinho sobre os aminoácidos de cadeia ramificada, que foi outro tópico que eu trouxe aqui para vocês, que são especiais, né? Que está em muito... utiliza-se ainda esse suplemento, a gente tem que perguntar se ele realmente tem esse respaldo todo. Então, acho que antes de trazer o respaldo, vamos lembrar um pouquinho de quem são eles. Leucina, valina, isoleucina, são 3 aminoácidos essenciais, né? E que nós, por serem essenciais, a gente precisa adquirir pela dieta. Onde é que você encontra esses aminoácidos de cadeia ramificada? Principalmente no músculo esquelético. Então, boa parte do músculo esquelético é construído através dos BCAAs. Existe ou existia, né, uma teoria de uma função anticatabólica dos BCAAs. Por que isso? Cara, porque não existe treinamento onde não haja proteólise. Impossível, isso não vai acontecer.
Sempre haverá proteólise. Agora, pode ser alta ou pode ser baixa, isso vai depender de treinamento, dieta, descanso, esse controle que é importante que nós tenhamos frente ao treinamento. Se você tiver um treinamento desordenado, desorganizado, uma dieta instável, certamente ou provavelmente o percentual de proteólise pode ser um pouco maior do que diz os livros de fisiologia do exercício, que a taxa energética de um treinamento gira em torno de 5% quando se fala em proteína muscular. Então, há a proteólise, isso é fato. Bom, dito isso, o que inicialmente se pensava? Bom, se eu tenho uma ação catabólica do treinamento, né, eu uso esses BCAAs de músculo esquelético para fazer energia de treinamento, se eu consumir os BCAAs, eles estarão no meu sangue e aí teria uma estratégia anticatabólica. Eu não usaria do músculo esquelético, eu já teria disponível no plasma. Há uma dezena de referências já fazendo comparativos. O grupo que suplementou BCA, o grupo que não suplementou BCA. E lá, avaliaram creatina quinase, mioglobina, marcadores de proteólise muscular foram avaliados. Não houve diferença significativa entre quem consumiu e quem não consumiu. Ou seja, numa primeira pegada, a ação anticatabólica do BCA não se justifica hoje. A gente não tem isso na literatura. Até porque uma das grandes estratégias anticatabólicas é o próprio treinamento. Né? O treinamento feito de forma periódica, um profissional, né? uma profissional de educação física, com uma dieta legal, horas de sono, trilha de sucesso. Né? Comer, rezar e amar. Não, né? Comer, treinar e dormir. Você tendo essa trilha de sucesso, essa adaptação que vem progressiva ao treinamento te dá esse respaldo de proteção a esses aminoácidos cadermificados, essa proteólise exacerbada. Então, dentro dessa ideia aí de BCA e de proteólise muscular, né, você tem então esse controle minimizando esses problemas. Beleza. Então, se não tem uma ação anticatabólica, que ação seria essa? A outra teoria é da fadiga central. Bom, qual é a ideia dessa fadiga central? E vamos lá para um pouquinho reverenciar a bioquímica. Beleza? Vamos lá. Se alguém quiser mandar uma perguntinha, eu vi que tem ali o Messi mandou, né, a questão de BCA ajuda proteínas vegetais. Uma das grandes, antes da gente falar da fadiga, então, Messi, uma das grandes questões da proteína vegetal é o seguinte: primeiro, você tem que conhecer o aminograma dessa proteína vegetal. Isso é importante da gente destacar. Que ela é uma proteína de baixo valor biológico, precisa fazer combinações. Então, ver se ela tem déficit de leucina, valina e isoleucina. Bárbara, boa noite, bem-vinda. Thalita, Ingrid, mandem perguntas, querem aparecer ao vivo, como o Leonardo apareceu, fiquem extremamente à vontade. Outra questão importante é se o atleta que está consumindo a proteína vegetal aceitará o BCA. Né? Isso também tem que pensar nessas questões. Qual é a filosofia desse atleta a esse uso? Então, o que eu te aconselho, cara? Olha o aminograma da proteína. Obrigado. Obrigado. Sou fã do seu trabalho. Brigadaço pelas falas, Barra. Muito feliz em ler isso aí. E agora fiquei emocionado, né? A Bárbara falou e eu me perdi. Mas vamos de novo. A gente estava falando das proteínas vegetais. Sim, perfeito. Vamos lá, Mersa. E aí a questão do aminograma, cara. Busca o aminograma da proteína, dessa proteína vegetal, pede para a fábrica, pede para a empresa do produto que está te fornecendo a proteína vegetal e vê quais são os aminoácidos faltantes. Busca em outras proteínas vegetais, manipula, e se for um desses três, também pode ser utilizado. A questão é se o teu cliente vai aceitar isso. Isso é sempre o grande requisito aqui desse trabalho de experimentação. Mas claro que sim, é uma alternativa bastante interessante. Então, dentro dessa ideia, né, de não ser anticatabólico, tem essa questão da fadiga aí. Qual é a sacada da fadiga? Aí vamos para a bioquímica mais uma vez, que é o que eu gosto de falar e o que eu gosto de ficar viajando aqui com vocês. Nós temos uma grande proteína plasmática que é a albumina. Léo, Hélida, boa noite, bem-vindos, bem obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado, gente, valeu. Sempre avisar que vai ficar gravado, tá? Fiquem aqui comigo até o fim, por favor, né? Só porque está gravado está indo embora. Gosto muito de vocês presentes aqui comigo fazendo perguntas, mas vai estar lá na mão para depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu IGTV.
Então, essa proteína plasmática é a albumina. Eu sempre brinco em sala de aula que, na dúvida de um concurso público, numa prova, chuta a albumina que a chance de acertar é enorme. Obrigado aí, pô, didática, eu fico muito feliz de ler isso. Falar de bioquímica sempre é um desafio, mas quando a gente ama, né, a gente diz que a gente, em 24 horas a gente precisa de 8 horas de trabalho, 8 de lazer e 8 de sono. Se você trabalha com o que gosta, 16 de lazer e 8 de sono. Eu, graças a Deus, estou nessa linha, 16 horas de lazer e 8 de sono. 8 de sono não, né? Porque a criança é pequena em casa é daquele jeito, né? Mas as 16 horas de lazer, eu estou tentando manter isso aí. Então, voltando aqui para a nossa fala, essa proteína plasmática albumina transporta uma penca de coisas. Ácidos graxos livres, os BCAAs e o triptofano. Então, eu queria me focar no BCA, nesses 3 aminoácidos, no bendito do triptofano. Qual é a sacada aqui da fadiga? Que quando você tem muito BCA, ele compete com o triptofano, descomplicando sempre, Gilvaleu. Quando você tem muito BCA, ele compete com o triptofano pelo mesmo transportador, que é a albumina. E aí esse triptofano não entra no sistema nervoso central, não gera serotonina, que é aquele relaxamento muscular legal que a gente precisa para dar aquela boa noite de sono. Então, um percentual muito alto de BCAAs no sangue competem com o triptofano e aí você não tem o descanso. Então, o controlar esse teor de BCA no organismo é imprescindível para o nosso sucesso de relaxamento muscular. Tendo essa informação em mãos, você pode agora viajar. Quando você quer isso e quando você não quer isso. Quando você quer relaxamento, quando você não quer relaxamento. Essa é a sacada. Não existe coisas erradas e coisas certas. Existe momento. Quando você não quer relaxamento, durante o treinamento, você está lá mandando o braço no treinamento, você não quer relaxamento. Então você quer esses BCAAs disponíveis para você e menos teor de triptofano. O triptofano ele é liberado fisiologicamente, tá? Claro, o treinamento libera triptofano. Mas eu sempre digo que a atividade física, a dieta, vão conseguir te proteger muito mais do que a suplementação. Então, durante o treinamento, você tem essa liberação aí de triptofano, você pode ter também esses BCAAs provenientes da dieta e aí você consegue ter esse controle e o treinamento te dá essa ajuda. Mas tem um outro lugar, um outro momento que você não quer ter BCA e quer ter mais triptofano. Alguém se arrisca a escrever aqui para mim que momento seria mais vantajoso ter mais triptofano e menos BCA? Enquanto eu vou bebendo uma aguinha aí, você manda essa resposta para mim. Alguém se arrisca? Se estivesse em sala de aula, certamente eu deixaria vocês dando uma fosforilada antes de dar a resposta. Alguém poderia falar para mim? Quando é que você quer ter triptofano que é precursor de serotonina? Em que momento das 24 horas do seu dia você quer ter triptofano e não quer ter maior concentração de BCA? Antes de dormir. Né? Então, à noite, por exemplo, não seria uma vantagem você estar alto de BCA. Então, por exemplo, exatamente, Susan, antes de dormir, cara, você não quer ter isso antes de dormir. Por conta disso, vem várias teorias da conspiração que eu gosto de trazer aqui para vocês, né? E a gente já começa a viajar no outro campo aí da bioquímica. Tem aquela história de que depois das 18 horas você não pode comer mais carboidratos. Que, cara, vamos avaliar que é uma falácia isso. E aí, qual é a sacada aqui? Bom, então se você não come carboidrato, teoricamente você vai na linha das proteínas. Aí você entope de proteínas de alto valor biológico, cheio de BCA. E o seu sono fica péssimo, fica trevas. Eu, na época que atendia, melhorei muito o sono de atletas simplesmente com controle de proteínas noturnas. Porque eles ficavam nessa ideia de não consumo de carboidratos à noite, depois das 18 horas, essa carbofobia louca aí, e se entupiam de proteína. Diziam, mas a proteína aumenta GH. Sim, mas também aumenta cortisol e aumenta BCA. Então, tem vários lados. Essa moeda não são só de dois lados, tem vários lados dessa moeda. Então, a gente tem que ter esse controle. Então, é importante a gente fazer esse destaque, porque a gente precisa de descanso, cara. Descansar também é treinamento. Já dizia lá Guardiola, naquele livro dele Confidencial, ele falava muito que os atletas ficavam chateados por não jogarem, mesmo não estando lesionados, porque ele fazia o rodízio de descanso na época que ele treinava Barcelona. Então, descansar também é treinamento. A gente precisa entender, precisa trazer isso para o cliente final, a importância desse descanso e, por isso, a importância desse controle de BCA. Então,
Ele veio pela dieta. E eu não fui e não sugiro aos meus alunos a prescrição do BCA, não vejo uma vantagem nele em comparação a uma proteína mais robusta como alimentar ou whey protein, se a gente for falar de outro suplemento. Então não sei se seria o caminho o uso desse BCA. Porém, existem umas outras questões importantes. Por exemplo, a gente está falando da... aliás, vou até fazer, já que a gente está falando num fórum aberto aqui, né, a gente está falando só de esporte, mas a gente pode falar de clínica também. Né? Se você tem muitos BCAs à noite, você, como a gente está comentando aqui, a gente também diminui essas questões do triptofano e da serotonina. Se você tivesse um paciente com fibromialgia, onde o principal fator dele é dor, cara, e o relaxamento dele onde é que fica? Sabe a importância da bioquímica para prescrição nutricional? Né? Então, por isso que eu acho importante. Eu digo para vocês, vou convidar vocês mais uma vez a ouvir a minha história que eu botei ali no meu IGTV. Cara, eu tenho muito orgulho desse doutorado de bioquímica, porque, cara, a bioquímica é fantástica. A bioquímica, ela te responde muitas perguntas. Você consegue utilizar ela na prática clínica, você consegue usar ela no esporte, na clínica, você consegue casar essas informações para todo mundo. Eu já atendi, bom, eu sou formado em 2005, né? Então eu atendi muita gente com fibromialgia, principalmente meu amigo Leonardo Pimenta, idosos, cara. E essa suplementação de BCA, ou uma suplementação não, o controle desse BCA para esses pacientes idosos, a melhor idade, é fundamental, cara, para a diminuição de dor. Então era muito interessante. Creatina para ele sim, mas controlar a fibromialgia, porque controlava a dor. Então, cara, a expansão da suplementação para a área clínica está imensa. Eu acho que isso é muito valioso a gente fazer esse destaque aqui. Eu me lembrei desse insight e fico feliz em trazer esse relato aqui para vocês. Uma outra ideia também que eu acho importante quando a gente fala desses aminoácidos de cadeia ramificada é que é o seguinte. A gente tem uma proporção aqui, né? Na verdade, vocês vão em loja de suplementos e vocês veem muito... Deixa eu só dar uma sacada aqui, principalmente para a questão de hipertrofia, Bárbara. Eu acho que só o seguinte, quando a gente fala de hipertrofia... Muita gente fala, quanto é que usar? O BCA pode ser usado pré, intra e pós-treino. Mas eu vou ser muito honesto, se você consegue utilizar uma proteína robusta, uma proteína de alto valor biológico, uma proteína completa, eu acredito que os resultados são muito mais robustos, muito melhores do que uma... O BCA não é proteína, mas do que uma suplementação fracionada com 3 aminoácidos apenas. Então, entre 3 aminoácidos, uma proteína robusta que tem os 8 essenciais, cara, eu vou nos 8 essenciais. Então, por isso que eu acho, também defendo a ideia, que para essas questões de hipertrofia, Bárbara, eu ainda vou numa proteína completa. Eu acho mais vantajoso do que apenas ofertar 3 aminoácidos, que é a leucina, a valina e a isoleucina. Bárbara, ficou claro? Manda um joinha aí para mim e vamos seguindo o fluxo aí, cara. Vamos indo aí. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem aí? Alguém? Tudo na paz? Manda um joinha para eu dar um like aí para vocês, tudo certo. Binutri, Camila Borella, Felipe Rodrigues, Monique, tudo certo aí, gente? Tudo na paz, deixa eu ver mais. Carol Gomes de Barros, tudo certinho. HD, Fit Suplementos. Souza, que bom, gente. Está tudo ok, vamos seguindo o baile. Outra questão importante que é o seguinte, é quando a gente fala da suplementação propriamente dita. Né? Você vai... boa, isso aí. Valeu, Bárbara. A questão do descanso é fundamental para hipertrofia, né? Exatamente. A gente precisa do sono REM. Fato, né? Fala, Gustavão, meu parceiro de live. Fizemos uma live massa também, né, Gustavo? Grande presença, fisiologista do Flamengo. Tudo bem, parceiro? Obrigado aí pela presença. O descanso é fundamental, perfeitamente. A gente tem o sono REM, 4 estágios de descanso, para a gente ter uma recuperação e aquela síntese proteica, a recuperação muscular. É hiper necessário esse sono. É fantástico o seu comentário. E aí, então, dentro dessa ideia dos BCAs, você tem lá 2 para 1 para 1. Você vai numa loja de suplementos, você encontra 2 para 1 para 1 na proporção, 4 para 1, 8 para 1, 10 para 1, 14 para 1. E esses números 2 para 1 para 1, né, o 2, ou 4, ou 8, dependendo do suplemento, é a leucina. Por que, primeiro, que eles aumentam essas quantidades de leucina? A leucina é um aminoácido com características insulinotrópicas. Né? Então, ela tem essa característica de aumentar a liberação de insulina.
A literatura fala que existem valores, né, que acima desses valores você pode entrar no limiar maléfico da leucina. Por que existe esse limiar maléfico? Vamos para a bioquímica mais uma vez. A leucina é um aminoácido exclusivamente cetogênico, ou seja, produz corpos cetônicos e não produz glicose. Se a gente for de novo lá na bioquímica, ciclo de Krebs, gliconeogênese, parará, alguns aminoácidos geram glicose, porque vai ao oxalacetato e vai embora para a via da gliconeogênese. A leucina faz acetil-CoA, então ela faz corpos cetônicos. Então é um aminoácido exclusivamente cetogênico. Então isso é uma primeira informação importante. Quando você pega esses suplementos com 8, 10, 14% de proporção de leucina, você está aumentando também a chance de cetose, que eu acho que não é uma vantagem fisiológica no meu entendimento, e não vejo vantagem de ofertar corpos cetônicos. Ainda acho que não é uma suplementação ou um ambiente importante para performance. A gente tem relatos mais recentes, 2021 agora, tem publicações sobre perda de massa magra, diminuição de performance, desequilíbrio em pé, né, desequilíbrio, diminuição de performance, aumento desses corpos cetônicos ou até mesmo essa suplementação. Eu não sou fã dessa estratégia até o presente momento. A outra questão aqui é o seguinte, né? Então, além de você aumentar o ambiente de cetose com essa leucina em excesso, uma outra questão importante é o seguinte, a proporção que você tem no seu músculo esquelético, ou tem na carne que você consome, é 2 para 1 para 1. Então, vamos pensar que geneticamente, enzimaticamente, historicamente, o seu corpo reconhece a proporção de 2 para 1 para 1 e não a de 4, 8, 10 para 1 para 1. E a literatura mostra, nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, que os melhores resultados, contraditórios ou não, ao uso do BCA é com esse 2 para 1 para 1. Por isso, que dentro de toda essa ideia, essa salada de informações de BCAAs, eu sugeriria, se você acha que é uma vantagem a suplementação, o 2 para 1 para 1. Repito, no meu ponto de vista, não vejo uma suplementação assim tão vantajosa quando você tem treinamento, dieta que te oferece fontes de aminoácidos de cadeia ramificada, hidratação e descanso. Você tendo todo esse arsenal aí de nutrição, de educação física, de treinamento, eu não vejo por que essa suplementação. Então, no meu entendimento, não é um suplemento daqueles imprescindíveis para performance. Ao contrário, entrando na outra parte da beta-alanina, que é indo para a nossa parte final do nosso bate-papo de hoje aqui. Cara, a beta-alanina é um super suplemento, né? Ele é muito interessante, esse aminoácidozinho aí, ele é muito interessante, porque ele se liga com a histidina e faz um tamponamento chamado carnosina. Mais uma vez a bioquímica nos ajudando. Vocês lembram que faz tamponamento? Né? Faz controle, faz para evitar as variações do pH fisiológico, da acidose, não da acidemia, né? Da acidose, pH fisiológico. Isso é muito importante porque, vamos pensar em duas vertentes. Uma pessoa destreinada, ela chega mais fácil ao limiar de lactato, a produção de H+, dela é mais rápida. Então, o uso dessa beta-alanina poderia lhe ajudar a controlar esses excessos de H+. Por que isso é importante? Porque excessos de H+, inibem a via aeróbica e desvia para a via anaeróbica. E aí você faz glicose anaeróbica, 2 ATPs e a perda de performance. Você está trocando a via aeróbica, que pode ser lipídica, e pode produzir 104, 110 ATPs, depende do lipídio que a gente estiver discutindo. Você vai para uma via anaeróbica citosólica com apenas 2, 3 ATPs via da glicose. Então, esses excessos de H+, não são vantajosos para o organismo. Então, se a gente conseguir controlá-los, mas dieta, descanso, tudo mais, é uma vantagem. Mas a beta-alanina te ajuda em segurar essas variações de H+, devido ao tamponamento da carnosina. Então, as pessoas destreinadas podem ter benefício ao beta-alanina. Isso é um fato. Os atletas de alto rendimento também, porque a produção de H+ deles, o alto rendimento que é mais anaeróbico, né, porque eles estão em treinamento bastante exaustivo, também se daria uma vantagem a esse consumo dessa beta-alanina. Então é um suplemento extremamente importante, né? Posso estar enganado, mas o seu uso aqui no Brasil ele é menos difundido. Eu não vejo assim
Alguém, se quiser me mandar uma mensagem, se já prescreveu, se já usou beta-alanina, como é que está aí o uso? Fala uma sincera, assim. Me parece que não é um suplemento que ainda está naquele tipo creatina whey protein que todo mundo fala, ou infelizmente glutamina que todo mundo fala que não serve para nada na área do esporte. Né? Mas a beta-alanina não parece ser um suplemento que está no coração aqui do brasileiro, vamos brincar assim, quando se fala em suplementação. Alguém já experimentou? Eu queria dar vamos ver se alguém já experimentou, já prescreveu uma beta-alanina, por exemplo. Depois manda uma mensagem para mim, para eu saber como é que vocês estão de beta-alanina. E aí, dentro dessa ideia de beta-alanina, tendo essa funcionalidade, né, de controlar essas variações de tamponamento, existem várias formas de utilização. Pode ser para treino, pode ser em doses fracionadas. American College Sports Medicine tem... o Comitê Olímpico Internacional, IOC, né, o Comitê Olímpico Internacional. Você viu, Bárbara, nunca prescrevi. Você vê, não faz parte do nosso dia a dia e é um suplemento bastante interessante. Então, por isso que eu achei legal a gente bater papos mais sobre esses suplementos, sobre não vou falar de novidade, mas é um suplemento extremamente interessante, com muito relato de literatura, mas eu ainda acho que ele é pouco utilizado aqui no país. Então, no seu relato, eu acredito que outros também têm essa mesma pegada, Bárbara, não fazem uso desse suplemento, que pode ser utilizado em situações de pré-treino, de acordo com a ISSN, ou como a minha querida Miller Nutri, MA, não sei MMA, qual vai ser o nome, se puder passar, em doses fracionadas, segundo o Comitê Olímpico Internacional, que tem um protocolo bonitão publicado na British Journal, que eles falam de doses fracionadas, de acordo com gramagem por quilograma de peso corporal, claro, é todo um controle específico, dependendo do peso e da modalidade esportiva. Mas sim, eu acho que vou pensar em fazer um postzinho, até um videozinho curtinho de beta-alanina. Carol, valeu a dica. Porque beta-alanina é muito massa, cara. É muito interessante. Ó, a gente já falou de usar 3 gramas de pré-treino em amor. E rolou formigamento, Miller? Fala pra mim aí, cara, se rolou formigamento, que é normal, é fisiológico. Não existe relatos... Miller, brigadão. E não tem relatos de toxicidade por ter esse formigamento. Ele é fisiológico. E muitas vezes, quando se usa fracionado, esse formigamento ele diminui um pouquinho, né? Então é um suplemento, sim, que pode ser usado no pré, como a ISSN preconiza, ou como o Comitê Olímpico Internacional preconiza de forma fracionada. Tendo esse direcionamento de controle de tamponamento e controle das variações de hidrogênio. Muito formigamento, mas é massa, de vez em quando é interessante formigamento. Né? Gente, você vê, né? Voou a hora. No meu entendimento, na minha organização aqui, eu sempre falo de 8h13 às 21 horas, eu estou encaminhando para o final. Queria saber se alguém queria entrar e falar ao vivo rapidinho, se alguém quer mandar mais uma pergunta. Ele não é barato, e sim, isso é um problema. A gente muitas vezes tem que manipular, né? A gente não consegue, nem todas as lojas de suplementação têm a beta-alanina. Né? A gente tem que manipular muitas vezes, sim, isso é um agravante, claro. Família, bem lembrado isso. E a gente caminhando pro finalzinho, queria também fazer um convite. Semana que vem a gente vai ter a live, claro, nesse mesmo horário, bate canal, bate horário. E olha, como diziam muitas amigas minhas aqui da internet, prepara a pipoca, tá? Porque a gente vai literalmente levantar poeira semana que vem. Esse é um spoilerzinho, porque o convidado é massa demais. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar a pessoa com a qual eu convidei para conversar conosco na semana que vem. Aí eu vou fazer um bate-papo muito interessante. Né? Hoje eu comecei a 2ª temporada, por isso que eu gosto de conversar sozinho, mas a tendência é que nas outras lives, nas outras webséries, venham convidados para bater um papo com a gente. Então, mais uma vez eu pergunto se ficou legal a nossa conversa de hoje, queria que vocês mandassem um joinha aí. Obrigado, Carolina. A questão de dose alta para ter resultado, Mila, não é questão de dose alta, cara, é questão da gramagem para o seu corpo e para os seus objetivos, né? Eu não vejo dose alta. Você tem esses protocolos aí, essa da American College, que eles falam por miligramas por quilograma de peso corporal. Então tem um protocolo bem específico, né, cara? Por isso que é muito importante de salientar. Obrigado, Bárbara, maravilha para todos nós. Obrigado pela presença. Ficamos claros, então, fizemos o pupurri de 3. Valeu, Aline, excelente, fico feliz de ouvir.
Obrigado pelas palminhas, Lu. Ah, Lu, tudo bem, querida? Muito bem. Pô, você foi muito nos cursos presenciais, né, cara? Agora a gente está nessa distância aí. Tomara que a gente volte a nos ver ao vivo, né, Lu? Bem, que bom te ver, cara. Obrigado, top, perfeito, colega, ótimo didática. Leonardão, obrigado aí pela entrada, bicho, adorei a conversa. E vamos fazer um ao vivo sim, cara, vamos conversar. Carol, você chegou no fim, não fica triste, tá no IGTV. Daqui a pouco eu tô rolando lá, vou botar no IGTV para você dar uma olhadinha lá, tá? BCA, creatina e betalanina, fiz um pupurrizinho aqui pra galera e fazendo convite para a próxima terça-feira. Valeu, obrigadão, gente. Então eu me despeço de vocês, eu que agradeço a presença, um beijo grande, cuide-se, usem máscara, né? Sim, Lu, com certeza retornarei à cidade maravilhosa. Se Deus quiser, a gente vai fazer um negócio presencial bonito, né, cara? Marcão, grande aluno, valeu, brigadão, cara. Cuidado, fica esperto que as nossas disciplinas de nutrição esportiva, Marcão, grande presença, um aluno muito dedicado aqui da FMG. Tá bom, gente? Leonardo, Lu, Bárbara, Marcão, todo mundo que curtiu, que entrou, um monte de nome de massa, gente que eu conheço, gente que eu tô conhecendo, Aline. Obrigado mais uma vez, estamos juntos, usem máscara, não esqueçam, por favor. Semana que vem, vamos levantar poeira aqui, tá, gente? A gente vai fazer uma super live na semana que vem. Pode anotar e já botar o lembrete para vocês. Vai ser massa pra caramba, eu garanto para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!